Senhor Jesus, Divino Mestre, com as tuas bênçãos de paz, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo, que possamos realizar o melhor a nosso alcance neste momento, na busca pelo entendimento do texto do livro de Gênesis de Moisés, com os recursos que a doutrina espírita nos oferece para favorecer o nosso entendimento. Pedimos o amparo, a inspiração, a orientação dos amigos espirituais que têm nos auxiliado constantemente nessa fase em que temos trabalhado dos nossos lares em função da necessidade de acatamento das disposições legais para que nós possamos colaborar com as autoridades e a pandemia possa ser debelada o mais brevemente possível. Que aproveitemos o período que nos favorece com o recolhimento para a interiorização dos ensinamentos, a prática da autocrítica, do autoconhecimento, a entesouramento de virtudes no coração, para que naqueles breves momentos em que nós precisamos sair para as necessidades básicas da existência, nós possamos veicular os ensinamentos com os irmãos em humanidade. O que nós veicularmos e irradiarmos aqui hoje possa auxiliar os irmãos que trabalham na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, no amparo, na assistência aos desencarnados que se encontram em dificuldades. Que assim seja. Muito bem, eu vou projetar o texto de hoje, Apocalipse, Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 15, e vamos proceder à leitura do nosso assunto de hoje. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, esse é o nosso assunto desta noite. Nós aí adiantamos alguns versículos e nós sabemos que nós não conseguiremos estudar todos eles, mas vamos a partir do versículo 15, que diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, trabalhando dentro daquela sequência de interpretação que nós temos buscado implementar e compartilhar com os amigos, com base nos estudos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu,
esse primeiro aspecto, e porém inimizade entre ti e a mulher, define simbolicamente falando, inimizade entre a onda mental e o sentimento. Inimizade entre a ideia e o desejo. Entre a filosofia e a emoção, por exemplo. Esse movimento é natural e ocorre sempre que adotamos um novo conceito que contraria os nossos desejos, os nossos interesses. Então, ocorre essa inimizade que define a falta de sintonia entre o que se quer de fato, porque o que nós queremos de fato, praticamente falando, é o que a emoção, o desejo e o sentimento definem de forma natural na intimidade. Então, nós vamos notar que nós já temos desejos nobres, em função devido às virtudes já desenvolvidas, mas ainda trazemos os desejos que nos mostram a presença ainda dos instintos, os instintos naturais, os instintos básicos que vão sendo transformados em sentimentos nobres na caminhada evolutiva. E esse tipo de inimizade está muito bem, por exemplo, sintetizada naquela definição que os espíritos nos fazem no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando do dever, no capítulo 12, em que eles vão dizer lá no item 7 que o dever é muito difícil de se cumprir porque ele contraria os impulsos do coração. Definindo aí que nós ainda estamos na caminhada, no combate sistemático às inclinações más, para transformar inclinações más em bons sentimentos. Então, é isso que define a inimizade entre ti e a mulher, entre a razão e o sentimento. E entre a tua semente e a sua semente. Então, entre a semente que a razão já adotou e a semente que ainda está na nossa intimidade, no plano dos sentimentos. É um texto altamente simbólico e nós aqui não precisamos repetir para os irmãos. Então, essa inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, define a luta interior, o cabo de guerra. O cabo de guerra entre as emoções, o instinto, aquilo que o instinto ainda busca, o que os reflexos ainda apontam como sendo o nosso natural, e vai emergindo as reações no campo da experiência humana. Então, semente define os padrões que germinarão e crescerão. Então, nesse plano, esse entendimento, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo também, nós temos uma frase muito interessante de Lázaro, que define que os embriões são os instintos são os embriões do sentimento. Então, os instintos são as sementes dos sentimentos, tanto das paixões, que são imperfeições que nós desenvolvemos sobre os instintos, quanto o sentimento nobre. Então, o instinto é embrião dos dois. A paixão, e aqui é a imperfeição, define o sofrimento. Define a necessidade de reajustamento. Porque os animais,
os animais e os homens, nas primeiras faixas da período de humanização, eles não sofrem por causa dos instintos, porque os instintos são o guia seguro. Os instintos são os apontam as buscas para a satisfação interior embrionária e a autoafirmação dos seres. Então, nessa fase da evolução, meus amigos, o instinto não é mal. Nunca foi. Nunca será. Instrumento da evolução substancialmente bom, conforme aprendemos na questão 907 do Livro dos Espíritos. Porque se os instintos fossem substancialmente maus, na sua essência eles fossem maus, significaria que Deus teria nos encaminhado para o caminho do mal na evolução. Então, quem assim pensa precisa mudar o seu ponto de vista, porque Deus não cria o mal. O mal nasce da imperfeição, que é o mau uso que fazemos, o ser consciente faz quando a razão desperta dos instintos naturais. Ficou claro ou ficou confuso? Certo? Vamos lá. E esta te ferirá a cabeça. Quando nós abordamos ou nos deparamos com esse movimento, te ferirá a cabeça, nós estamos falando aí de cercear a mobilidade e a ação da serpente. Ou seja, estamos falando aí da faculdade intelectual, porque a serpente é a onda mental, que é o movimento do cerceamento natural pela lei em função dos abusos. Então, no padrão mais elevado do sentimento, que o símbolo para nós é Maria, o sentimento nobre é uma salvaguarda natural que define que ideias infelizes não vão germinar na mente. Maria se define que nós desenvolvemos as virtudes e as virtudes por si só são fontes de bons propósitos, bons sentimentos. Então, enquanto nós notarmos que nós precisamos vigiar os pensamentos complexos, significa que nós ainda temos um grande trabalho a fazer no campo dos sentimentos. Aí então, o diagnóstico que aponta a necessidade de uma prática aprimorada no campo da experiência humana para alterar o padrão de sentimento. Sentimentos, desejos, emoções só se alteram na luta diária, no dia a dia, no contato social, que é um tema clássico da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, como resposta à questão 779. Porque é no contato social que nós vamos nos deparar com os reflexos que emergem da intimidade, que vão apontar para nós o trabalho de contenção e reeducação, ou aquele ponto de satisfação interior que define já uma trajetória feliz no campo da experiência humana. Não tem outro sistema. Não existe outro sistema. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Certo? E tu lhe ferirás o calcanhar.
calcanhar simboliza o ponto fraco, que é o ponto onde nós vamos ser minados no campo, na pauta do interesse pessoal, do desejo, da emoção, que define a nossa maior dificuldade, aquele ponto mais fundamental que estamos trabalhando na existência. Então, a serpente aguarda a fragilidade, a manifestação da fragilidade para abocanhar, simbolicamente falando, lançar a sua ideia quando aquela emoção emerge. Porque quando os espíritos estão nos observando. Vocês tiveram aí na segunda-feira um exemplo de uma irmã que esteve me acompanhando. Então, está ali me observando. Então, quando nós lançamos um desejo complexo, ou emerge pelo reflexo uma emoção complexa, esse é o momento em que os espíritos lançam a sua onda mental. Que nós damos a abertura. A terra se abre para acolher a semente. É nesse momento, nesse movimento. E, em sentido contrário, com a mesma lei, define que quando nós estamos irradiando as emoções nobres, os sentimentos nobres, os espíritos amigos, os bons espíritos também, nesse momento, lançam a onda mental para sustentar aquele propósito, incentivar aquele propósito, alimentar aquele propósito, para que a gente cresça na direção desse movimento para o qual o sentimento nos leva. Porque os sentimentos estão nos levando. Os sentimentos é que nos levam. A razão define, acolhe uma ideia, mas quem nos leva adiante na pauta do que essa ideia aponta é sempre o sentimento. O sentimento pode cercear ou pode alimentar a ideia. Então, nosso grande desafio, nós que temos estudado a doutrina espírita, não é nem tanto mais a vigilância sobre os pensamentos, mas é o controle das emoções e dos desejos. É o maior desafio. E tu lhe ferirás o calcanhar. Comentários até aqui, amigos? Não, comentário não. Só. Eu também achei estranha a sua semente e a tua semente. Aí eu estava nas outras Bíblias da Jerusalém e do Peregrino, em vez de semente, eles traduzem como linhagem ou descendência. Porque tudo parte de uma semente. Sim. Fica mais fácil de entender, né? A semente que o sentimento acolhe pode ser diferente da semente que a razão adotou. Aí que vem a briga. Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. É a luta interior no campo do desejo, da emoção, do sentimento. Então, essa é a dificuldade. São sementes. São sementes que podem... A semente do egoísmo, que nós estamos buscando aproveitar o potencial, que é o amor embutido, certo? O amor está presente sempre. Embutido, voltado para nós mesmos, que é o movimento do egocentrismo, ou já irradiando, que é o altruísmo, certo? Então, quanto mais eu me fecho, mais eu vou me amar, efetivamente, mas eu vou buscar realizar tudo no mundo, ou todas as minhas ações serão voltadas para atender o meu próprio propósito.
O amor está todo ele voltado para o eu, o ego. E aqui nós estamos trabalhando já aquele movimento que já nos cujo movimento que já nos faz identificar Maria e vislumbrar Maria como modelo para os sentimentos. Então essa é a luta. Mas para conseguir chegar nesse ponto, eu vou contrariar meu próprio desejo. Então, que é a dificuldade que permanece até uma certa fase da evolução, que é o movimento da transição natural pela qual passamos no ponto de vista interior e no ponto de vista exterior. Que nós estamos aí colhendo de forma bem acentuada e não precisamos nem desenhar o resultado das escolhas que fazemos. Então, está muito nítido aí no campo social. As escolhas nos levam para determinadas colheitas. Para que a gente, então, se canse, né? Dentro daquela pauta é preciso que o mal chegue ao excesso para que a gente, então, busque soluções para podermos avançar para uma nova etapa no mundo. Certo? Estamos em transição do mundo antigo para o mundo novo. Do mundo egoístico, autoritário, fascista, nazista, por exemplo, para o mundo do amor do evangelho. Do materialismo para o amor. Então, são os movimentos do materialismo que ainda buscam permanecer permanentemente fincados no mundo, e do amor e do altruísmo que vai crescendo e vai encontrando os ataques, as barreiras daqueles que não querem mudar. Querem manter o mundo como eles supõem que deve ser. Aí nós estamos vendo os movimentos terríveis aí no campo dos ataques pessoais, da violência, das disputas ideológicas aí. Enfim, estamos aí vendo presentemente no mundo a dificuldade que precisa ser superada para avançarmos. O quadro de hoje não é quadro de regeneração, é quadro de expiação e prova. Regeneração é outro patamar de sociedade. Kardec deixa isso bem claro na Gênese, Santo Agostinho também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos aí, em termos de organização social, o que nós temos de mais avançado, que já nos aponta o que é uma sociedade mundo regenerado, é o que vemos na Dinamarca, na Noruega, na Suíça, na Suécia, sem sombra de dúvida. Embora ainda haja corações frios, egoísticos nesses países, mas nós já temos, esses países já têm leis, por exemplo, a Suíça tem lei que protege a árvore, para vocês terem uma ideia. A Suíça tem leis que protegem as árvores. Quando é que nós aqui vamos chegar nesse ponto? Porque a lei que impera aqui é a mentalidade do século XIX, de roubar para gerar riqueza. Essa é a mentalidade. Século XIX que o homem pensava assim. A ideia do chamado, vocês podem até pesquisar, se não me engano, chama prometeanismo. Prometeanismo, de Prometeus, aquele, se não me engano, semideus do grego, que define que o homem deve, prometeanismo, se eu não estiver errado com a palavra, define o subjugar a natureza para que o homem tenha proveito. Século XIX.
E hoje nós estamos vendo que, se nós não cuidarmos da natureza, nós não teremos o bem-estar que nós queremos usufruir utilizando a própria natureza. Então, são movimentos aí que apontam as necessidades. Mesmo porque, embora conspiracionistas de plantão acreditem que o vírus foi pré-fabricado, o vírus que já foi definido como sendo um vírus natural e que pertence a uma certa família de vírus, de cuja família já descobriram mais alguns agora no ano passado, que estão nos nichos naturais, esses vírus são espalhados à medida que nós vamos avançando com muita voracidade para a destruição do meio ambiente e dos animais. Então, os vírus são liberados na sociedade. Enquanto esse movimento permanecer, surgirão novos vírus. Infelizmente. Até que nós nos cansemos. Não é preciso que o mal chegue ao excesso para que nós despertemos para a necessidade de reformas. Agora, temos aí limites de ciclo no orbe. E parece que nós estamos chegando a um limite. E aqueles que não entenderem o recado, eles vão reciclar em outros mundos. Aqueles de nós que não entendermos o recado, vamos reciclar em outros mundos. Muito bem, 16 então. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, e a mulher diz, definindo o controle da razão sobre as emoções. É simbólico, tá, pessoal? A razão deve estar no comando da emoção, do sentimento, da paixão. No caso da paixão, que foi gerada sobre o instinto natural, é mais do que o controle, é a domínio para a transformação dessa paixão e voltarmos para o caminho normal. Voltarmos ao caminho normal. Então, nós vamos nos lembrar de João Batista. Vai nos dizer assim: ó voz do que clama no deserto, endireitai, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Endireitai as suas veredas e preparai o caminho do Senhor. Então, primeiro movimento, a razão define, é o arrependimento. Estamos no caminho da paixão, então é preciso o arrependimento. O arrependimento só surge quando a nova semente entra, que é o ensinamento. Tá? O ensinamento entra, nós aceitamos aquele ensinamento, então ele vai... A onda mental que adotamos, ela então vai clarear o mundo interior. Então, nós vamos notar aí o desvio. Então, é necessário, constatando o desvio, o arrependimento. Depois que nós nos arrependemos, é preciso endireitar as veredas, que é o domínio sobre as inclinações más, porque veredas nos falam de vários caminhos ou atalhos, por exemplo, numa floresta ou num campo. Então, cada paixão que nós desenvolvemos aponta uma direção. Pela proposta que emerge, sabe? Tá? Aponta uma busca, cada paixão. Aponta uma busca. Então, eu preciso endireitar as veredas. Olha, não posso mais ir nessa busca. Eu tenho que, agora, promover a busca que o ensino propõe. Aí vem a luta entre a semente da razão, a semente da mulher, e depois preparar o caminho do Senhor, porque
O preparar o caminho do Senhor é um movimento interno. Nós estamos falando de 3 movimentos. Arrependei-vos, endireitar as veredas, preparar o caminho do Senhor, porque esse Senhor vai vir de dentro para fora. O Senhor é o homem novo. Vem de dentro para fora, da nossa intimidade. É o que vai emergir. Então, eu preciso preparar o caminho para ele, que é a aliança entre a razão e o sentimento. A aliança entre a razão e o sentimento. Naquele movimento da Trindade Universal, Pai, Filho e Espírito Santo. Informação, formação, transformação. A informação propõe o arrependimento. O arrependimento vai propor a formação de uma nova diretriz. Tem que formar. Que vai ser o caminho do Senhor, que ele vai seguir. E quando o Filho do Homem está pronto, que nós não sabemos a que hora que ele vem, por que nós não sabemos a que hora que ele vem? Não sabemos porque nós vamos combatendo as más tendências e vamos completando o circuito até que chega o momento que ele vem, surge. Quando nós completamos o trabalho de domínio das inclinações más e elas todas desapareceram. Agora as virtudes é que estão no comando, então o Senhor veio. O Senhor é legítimo, porque antes o Senhor era complexo. O Senhor era o eu interior na pauta do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, para que o novo Senhor cresça, nasça, eu preciso contrariar o antigo. O Pai. Vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Então, eu tenho que diminuir o pai interior e para que o pai exterior, o pai legítimo, cresça. Que é esse movimento aí. E disse a mulher, controle da razão sobre as emoções, para o uso adequado, para o encaminhamento adequado. Porque aquela paixão está... Ela se acresceu, é um instinto que se acresceu, ele engordou, adquiriu uma gordura. Aí, aqui fazendo uma associação com o que os hebreus chamavam de gordura na sua linguagem simbólica, certo? Então, quando os hebreus matavam, por exemplo, uma cabra para se alimentar, e quanto mais gordura ela tinha, mais eles ficavam satisfeitos. Então, tem certas passagens que dizem assim, tenho gorduras entre os meus dentes. Significa que a alimentação foi fácil, mas a gordura tem 2 pontos a serem analisados. No caso da paixão, não é bom ter gordura, porque ele define o acréscimo de que foi acrescentado ao uso natural, a gordura. O caso que gerou a paixão. Agora, a gordura, do ponto de vista da virtude, que é o excesso de virtude, não tem problema. Não faz mal para ninguém, pelo contrário. Jesus tinha ou não tinha um excesso de virtudes? As virtudes de Jesus não excediam em muito as nossas virtudes? Não tinha uma gordura muito mais ampliada nesse sentido? Então, faz mal para alguém ter excesso de virtude? Não. Pode fazer mal para o materialista. Por exemplo, para o pai de Francisco de Assis, fazia mal o excesso de virtudes de Francisco de Assis. Não fez mal? O excesso de virtudes de Francisco de Assis fez mal para o pai dele. Mas fez mal para o Francisco de Assis? Nós não temos notícia disso, não. Então, vamos lá.
multiplicarei grande. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Esse multiplicarei grandemente a tua dor em função da manutenção dos planos da complicação e da desobediência. Nós vamos ampliando, vamos aumentando, vamos sofisticando. Esse símbolo até é utilizado aí no texto bíblico. Nós vamos encontrar a serpente de um lado e o dragão do outro. O que é o dragão? O dragão é a serpente que engordurou-se, adquiriu gordura, cresceu, ampliou-se. Então, obviamente, se eu vou dando campo a uma onda mental complexa, ela vai crescendo, a dor vai aumentando. A dor vai aumentando no tempo. Reencarnações e reencarnações para reajustar. Não aumenta a dor? Aumenta ou não aumenta a dor? Nesse sentido. Multiplicarei grandemente a tua dor. Multiplicarei grandemente a necessidade de reencarnações que vocês precisarão até quebrar a cristalização. Por isso que o número da... Nós vamos estudar no Apocalipse, o número da besta 666, que é simbólico, define um grande número de reencarnações. Simbolicamente falando. Na grande número de reencarnações no plano do 6, que é o plano da manutenção no estágio das paixões, tá? O que o 6 define? O 6, ele surge quando o ensinamento entra. O ensinamento entra para nós, então o 6 emerge, que são as paixões acumuladas no tempo, a cristalização acumulada no tempo, para o combate. Então, se eu não busco aproveitar o ensinamento para me libertar do aprisionamento 6, até o número 6 tem esse símbolo, né? Como se fosse um ciclo, não é isso? Então, nós podemos até brincar com o 9, que é o 6 invertido. É a manutenção no plano egoístico. Eu já tenho o conhecimento, já tenho o ensinamento, mas eu não quero sair desse estigma do número. Quero me manter no plano materialista, entendendo as paixões, o egoísmo. Então, eu não saio do 6, eu permaneço aí, eu não dinamizo o plano do repouso, que é apontado pelo 7, que o 7 define o repouso legítimo. Repouso legítimo, definindo que não precisaremos de muitas reencarnações daqui para frente. Menos reencarnações. Por isso que é o repouso. Repouso diminui a dor, diminui o sofrimento, diminui a angústia, diminui as síndromes. Então, a conquista do 7, tá, meus amigos? 7 significa isso. Então, o 7 só é alcançado depois do que o conhecimento bafeja a nossa intimidade, clareia a nossa intimidade, que são símbolos, tá? Símbolos. Multiplicarei grandemente a tua dor e a conceição. Com dor terá filhos. Então, conceição é concepção, gestação, para que haja o parto. Então, quanto mais tempo permanecemos na complicação, mais dolorosa será a gestação do novo homem. Mais dificuldade. Por causa da teimosia em permanecermos na tentativa de agradar dois senhores. O eu egoístico, que quer ainda buscar a felicidade no atendimento às paixões,
e o eu superior, que é aquele que o sentimento que nós adotamos aqui, no caso, a doutrina espírita do Evangelho, aponta. Então, nós ficamos naquele cabo de guerra, evidentemente que a dor aumenta. Então, nós vamos lutar com a maior soma de condicionamentos. Então, a dor fica ampliada. Quanto mais tempo eu permaneço alimentando uma certa viciação, mais tempo, mais doloroso será o movimento para combater essa viciação. Daí, esse símbolo do parto doloroso. Do parto doloroso. Porque no futuro da humanidade, inclusive o próprio parto, biologicamente falando, vai ser bem diferente. Nós estamos caminhando aí para uma era, uma época futura, em que provavelmente, os filhos serão gerados fora do organismo materno. Isso para muitos pode parecer uma aberração, mas para o espírito encarnado significa misericórdia. Logicamente que no momento em que a humanidade estiver equilibrada e harmonizada. Já com conhecimento da imortalidade, da sobrevivência, da existência de Deus no mundo espiritual. Já está um pouco longe, tá, meus amigos? Ninguém precisa se preocupar com isso, não, viu? Mas nós já estamos vendo aí as fecundações in vitro. Futuramente, para você ter a própria gestação in vitro, é só um passo, ou não é? E a Conceição Condor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, já falamos bastante disso. É o desejo sob o controle da razão. Esse é o movimento. E, de um modo geral, aí, os fundamentalistas definem como sendo aquele estágio ou aquele entendimento que agrada aos homens, que é o domínio mesmo, fisicamente, a submissão da mulher aos caprichos do homem, plenamente no mundo material. Mas esse era o entendimento de 2 a 3 mil anos atrás. Hoje, deveria ser outro, mas como nós presenciamos atualmente a falência das religiões tradicionais em reeducar o espírito humano, inclusive o movimento espírita, cuja filosofia científica adotada por Kardec foi transformada numa nova religião, também não tem contribuído para a reeducação dos seres. É por isso que vivemos um momento apontado no livro A Gênese, no capítulo 18, em que nós estamos vendo aí a falência das instituições na manutenção da felicidade humana. A humanidade, chegada ao período adulto, tem novas necessidades, aspirações mais amplas e elevadas. Compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade, não encontra mais nessas condições as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Para as quais se sente chamada. Entre se sentir chamado e ir, há uma grande diferença. A gravitação do passado chama para trás. Por isso, deixa de ser criança e se lança, tomada por irresistível força, a terrenos desconhecidos em busca de novos e mais amplos horizontes. Certo?
Então, as instituições, principalmente as religiosas, cujo objetivo era esclarecer o homem sobre a imortalidade e o mundo espiritual, fracassaram. Nós estamos vendo aí uma inversão de valores por parte dos cristãos. Os cristãos às avessas, fazendo apologias de sistemas ideológicos complexos, anticristãos, antifraternos, anti-espíritas, inclusive. Apologia a armas, campanhas contra a vacina, e por isso hoje temos a dificuldade aí no campo social instaurada, um elevado número de desencarnações que poderia ter sido evitado. Esse elevado número deveria ter sido minimizado em função de adotar as medidas científicas acertadas. Mas, como nós estamos vendo e constatando o desvio religioso que foi enxertado nos movimentos tradicionais do cristianismo, o resultado é essa dicotomia paradoxal, inexplicável que vemos no campo da sociedade. Então, a mensagem que o Brasil lança para o mundo não é a mensagem de que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Longe disso. Repetimos isso aqui com frequência. A mensagem que ecoa, que reverbera pelo mundo, e parte aqui do Brasil e ecoa nas redes sociais e no noticiário, é de uma nação equivocada nos seus fundamentos, que adotou sistemas complexos. Estamos colhendo o resultado. Não precisa nem de desenhar, como eu já tinha dito antes aqui. Agora, quem vai se manter no campo do fanatismo, idolatrando ídolos que são falsos profetas, eu sinto muito problema de quem quer se manter nesse terreno. Mas nós aqui, eu repito, aqui neste espaço para o livre pensamento, conforme aprendemos com Allan Kardec, não se cabe quaisquer tentativa de patrulhamento ideológico em função de escolhas que foram feitas aí no campo social. Eu sinto muito mesmo. Isso era para ser debatido de forma elegante, de forma tranquila, por todos. E não adotar um sistema fanático de adorar determinados elementos que tem prejudicado a coletividade. Nós estamos vivendo um momento de amadurecimento da nossa consciência, da maneira mais dura e difícil e triste na nossa sociedade. Infelizmente, nós espíritas, fazendo aí lançando o olhar retrospectivo para o espiritismo que, definido pelo espírito israelita, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance, nós espíritas não conseguimos acionar essa alavanca em termos sociais. E hoje nós temos uma divisão no movimento espírita em função de posições que foram adotadas. Na pauta da paixão, do enamoramento a ídolos particular de A e de B. Então, nós vivemos esse movimento. Podemos ter esse tipo de diálogo sereno na tribuna espírita? Não podemos, porque vamos ser apedrejados, rechaçados.
infelizmente. Então, o nosso trabalho hoje, nós que estamos hoje aqui estudando Espiritismo com esse ponto de vista aí, focado na evolução, estamos trabalhando para o futuro, porque o presente hoje do movimento espírita é lamentável. Lamentável mesmo. O que nós vemos no campo social, cada médio dizendo cada barbaridade aí, em várias frentes. Então, é a dificuldade que se impõe, porque nós também fomos alertados por Jesus. Haverá falsos cristos e falsos profetas, não foi por falta de avisar. Conhece-se a árvore pelo fruto. Nós todos temos aí um material, fato, para identificar o verdadeiro do falso profeta. Mas nós entramos, de modo geral, frequentamos a casa espírita com o mesmo sentimento da religião tradicional. Nós não queremos aprofundar. Nós queremos tomar o passe, tomar água. Aí alguém pergunta assim, como é que você está? Não, eu estou frequentando um grupo lá, tem uma reuniãozinha boa lá, eu vou lá, tomo o passe para resolver o problema e fica nisso. Porque não existe um incentivo de quebrar, para quebrar esse condicionamento antigo, tendência à idolatria e ao menor esforço, infelizmente. E de quando em quando aqueles que emergem aí no movimento espírita, buscando alertar para esse posicionamento, eles são rechaçados. Aqui eu vou me lembrar só de um, Herculano Pires. O Herculano Pires alertava sobre isso, o religiosismo. O Valdo Vieira também, no início da sua trajetória com o Chico, também alertou, depois ele deixou o movimento espírita, mas ele também não foi compreendido. Então, meus amigos, está posto aí, porém, inimizade entre ti e a mulher. A mulher é o evangelho, sentimento de Jesus. Ti, ou eu, os sistemas pessoais, a cabeça, ideologias pessoais. Por isso está aqui, esta te ferirá a cabeça. Então, a mulher, por exemplo, Maria, simbolizando aí o evangelho, a sua expressão mais sublime, por exemplo, depois de Jesus, fere a cabeça do materialismo. Fere a cabeça da ideologia complexa. Então, eu vou repetir o que eu já disse para vocês aqui na outra reunião. Vocês sabiam que o lema Deus acima de tudo é lema fascista? É lema fascista, meus amigos. Sinto muito. Eu tenho que trazer isso à baila aqui. No nosso estudo Apocalipse de sábado passado, no livro do Leles, O Apocalipse ao Terceiro Caminho, o Leles, o Beto leu esse apontamento. Lema fascista. Deus acima de tudo. Sinto muito. Se isso pode desagradar alguém que vai escutar o que aqui estamos dizendo em algum momento. Mas é preciso que se diga. Porque nosso trabalho aqui é na seara do evangelho, do amor, da doutrina espírita. Nós não temos compromisso com ideologias complexas ou com elementos que alardeiam essas ideologias que muitos seguem fanaticamente. Isso é problema de quem segue e de quem exterioriza e irradia a ideologia. Porque depois, um com o outro, vão se encontrar no mundo espiritual para resolver o problema. Certo, amigo? Vão se encontrar. Isso é fatal. Isso é natural. Nós, quando estabelecemos um sistema, e nós utilizamos até da violência verbal,
de sentimentos contrários ao cristianismo para defender as ideias próprias, o sistema próprio, depois da desencarnação, todos aqueles que gostaram e seguiram vão nos procurar no mundo espiritual. É da lei. Vamos procurar no mundo espiritual. Para continuar dando soluções. Guiando. Então, esse é o movimento. Então, que o nosso esforço, que o nosso trabalho seja para que a gente aproveite o ensinamento que estamos adquirindo e estabeleça a inimizade entre a ideia espírita e o homem velho, a mulher antiga, a velha mulher, que são os velhos sentimentos. Vamos estabelecer aí já uma cisão, uma inimizade entre esse padrão complexo, para nós endireitar as veredas, prepararmos o caminho do Senhor. Por quê? João Batista conclui: ainda agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que meu pai não plantou será cortada e lançada no fogo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.